só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Diga mais uma vez: estamos nós aqui. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Declara mais uma vez: estamos nós aqui. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, seu reino buscamos, sua vontade seja na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Peça isso. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. É o poder e sua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e sua é a glória para sempre. Amém. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar
lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A sua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Santo és tu, Senhor. Cante assim. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Deus, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sempre gosto de frisar que essa é a parte mais bonita da música pra mim. Queria que você prestasse atenção. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor algum, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Deus, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Santo é teu nome, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Senhor.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem se feito presente. O Senhor tem estado junto, perto, Pai, não distante. O Senhor está perto daqueles que te invocam, Senhor. Aqueles que buscam a Tua face. Daqueles que entregam a sua vida, Pai, aos Teus pés. E que fazem, Senhor, de quem o Senhor é, Pai, o destino, a finalidade das suas vidas. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Como cantamos, ó Pai, não poderíamos comprar nem merecer. Mesmo assim o Senhor nos ofertou de graça, ofertou a si mesmo, Pai. Por amor, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? 2 Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler do verso 7 em diante. Graças a Deus. Amém? Leia comigo então. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim o poder de Cristo, repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Pedimos que o Teu Espírito nessa noite, ó Pai, aplique ela ao nosso coração de acordo com a Tua vontade, para que possamos sair daqui alimentados, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Essa, na verdade, é uma continuação daquilo que eu estava falando na semana passada. Amém? A respeito das provações, das tentações, daquilo que nós precisamos enfrentar na realidade, né? Não só na realidade espiritual da caminhada cristã, mas naquilo que acontece também no dia a dia da nossa vida, né? No cotidiano, né? E o que a gente percebe, irmãos, com essas coisas que lemos aqui, um texto que está falando a respeito de fraquezas, de provações, de angústias, de sofrimento, de dor. E o que Tiago fala na sua carta lá no capítulo 1 que lemos na semana passada a respeito das provações, o que nós percebemos, irmãos, muitas vezes é que a realidade do evangelho ela é meio subversiva, né? Ela parece que ao contrário, ao contraditório daquilo que a mente humana pensa. Ela parece que muitas vezes uma inversão de lógica dos padrões humanos, né? Dos padrões estabelecidos socialmente, né? Na nossa cultura, na nossa estrutura de sociedade. Muitas vezes parece que a Bíblia contraria a lógica daquilo que nós entendemos por bem, daquilo que nós entendemos por bênção, daquilo que nós entendemos por religião. Afinal de contas, irmãos, a maioria das pessoas tem uma ideia a respeito de religião que consiste em uma forma de alcançar um certo tipo de transcendência, de plenitude, de paz interior. E lendo a Bíblia você percebe que muitas vezes não é assim. O que o Evangelho propõe aqui, irmãos, o que nós lemos aqui e o que nós lemos em Tiago na semana passada é o contrário muitas vezes. Você encontra a paz de espírito, você encontra uma transcendência, sim, você encontra-se com o próprio Deus, mas muitas vezes através das tribulações, muitas vezes aquém das tribulações. Não é como se Deus propôsse assim um tipo de religião, o Evangelho, a palavra de Deus, tivesse a proposição de nos fazer felizes neste mundo simplesmente. Tipo assim, vira crente, todos os teus problemas vão acabar. Não é verdade, você sabe muito bem disso.
Aliás, nós falamos muito sobre isso, irmãos, porque infelizmente, muitas vezes verdades como essas, textos difíceis como esse do apóstolo Paulo, um homem de dores, um homem de sofrimento, um homem de angústia, de muitas aflições por algo que ele considerava maior do que a sua própria vida, nós lemos textos como esse e pensamos, poxa, isso era para ele, mas eu quero algo a mais, eu quero algo melhor, eu quero uma vida boa, eu não quero passar por dor, por sofrimento. É o que se prega no mundo. É o que se vive no mundo, é o que se busca no mundo. A procura da felicidade. Né? Como tem até um filme famoso que fala a respeito disso. Aliás, o filme é bem interessante, porque ele mostra a procura da felicidade através de muita dor. Não sei se você já assistiu o filme do Will Smith. É um sofrimento, é uma angústia, e na verdade a parte feliz do filme é lá no final. E não mostra os outros momentos tristes da vida pelas quais o ator passou. No caso ali é uma história baseada em fatos reais. Não mostra como é que foi a vida a partir daquilo ali. A nossa labuta diária, o dia a dia, a caminhada cristã em direção ao alvo, é uma vida complicada. A diferença, irmãos, como eu disse aqui na semana passada, é ou você passa com Deus, ou você passa sem Deus. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Ou seja, é inevitável. Ele não estava dizendo isso somente aos crentes. Não estava dizendo isso somente aos discípulos dele. Ele estava falando a qualquer pessoa, porque é a realidade da nossa vida aqui neste mundo. A cada dia, ele mesmo diz no Sermão do Monte, a cada dia basta o seu próprio mal. Ou seja, todos os dias nos reservam situações, irmãos, complexas. Coisas que muitas vezes extrapolam a força humana. Eu falei de fardos aqui na semana passada, né? Muita gente pensa que Deus não nos dá fardo maior do que a gente possa suportar. E eu mostrei para vocês aqui na semana passada que isso não é verdade. Deus tem, muitas vezes, proposto para a nossa vida e para a vida de muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia um estilo de vida, uma vida dia após dia de muita tribulação, de muito fardo. Mas isso sempre tem um propósito, irmãos. Sempre tem um propósito. Nós lemos na semana passada, irmãos, que Tiago diz, né? Fique feliz com as provações. Fique feliz. É bem-aventurado aquele que passa pelas tribulações, que suporta as provações, porque isso produz perseverança. É o que nós estamos falando aqui, né? Ele diz que aquele que passa pelas dores, pelo sofrimento, pelo fardo, pela angústia, é aquele que no final colhe frutos de perseverança. É aquele que vê a sua fé aumentar, que vê a sua confiança em Deus aumentar. No final das contas é isso que importa. O apóstolo Paulo aqui diz coisas parecidas, mas um pouco diferentes também, como o poder se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza. Na fraqueza, meu irmão. O poder, né? Poder. Aqui ele está falando do poder de Deus, é óbvio. Mas pense em poder. Se aperfeiçoa, cresce, se desenvolve. É edificado aonde? Na fraqueza. Ele diz aqui, eu sinto prazer nas fraquezas. Poxa, e que é isso? Por amor de Cristo, eu sinto prazer nas angústias, nas dores. Ele diz no final aqui, arrebata, porque quando eu sou fraco, é que estou forte. Meu Deus, irmãos, isso é de enlouquecer, né? A pessoa que a primeira vez que chegou na igreja tem contato com esse tipo de coisa, que infelizmente não é muito pregado ultimamente, ela vai se escandalizar. Como assim? Fraqueza? Ter prazer, isso é de enlouquecer. Seria Paulo, seria Tiago, dois masoquistas? Pessoas que gostam de dor, de sofrimento. Muitas pessoas se perguntam, talvez, quem que vai se achegar a uma fé com conceitos como esse? Quem que vai fazer parte de uma vida de igreja, de uma vida de fé que exige abnegação, renúncia de si mesmo, abandono dos seus desejos, triunfar pela dor, vencer pelo sofrimento? Quem que vai querer esse tipo de coisa? Né? Quem que vai querer fazer parte de uma igreja em que o pastor prega esse tipo de absurdo que tem na Bíblia? Isso é difícil, irmãos. Eu sei que é difícil. Mas o que muitas vezes a gente não percebe, não entende, irmãos, é que esses homens, Paulo, Tiago, assim como muitos homens e mulheres da Bíblia, aprenderam uma coisa, irmãos, na Bíblia e na história, né? Aprenderam uma coisa, irmãos, que a vulnerabilidade tem o seu poder. Você não deu um glória a Deus. Que a vulnerabilidade, que as fraquezas, irmãos, muitas vezes são uma ferramenta de Deus. Deus não se beneficia delas,
Ele faz com que você se beneficie delas. Isso é muito doido. Que as vulnerabilidades, as fraquezas pelas quais nós passamos e temos, irmãos, é muitas vezes uma ferramenta, uma arma nas mãos do Senhor pelas quais Ele age em nós e através de nós, e nós colhemos frutos disso. Nós colhemos bênção disso. Homens como Paulo e Tiago e muitos outros na história, irmãos, aprenderam que muitas vezes não importa aqui, irmãos, a nossa pouca força. Não importa se somos fortes. Eles nos ensinam aqui que muitas vezes não importa a qualidade ou a quantidade da sua fé. Muitas vezes isso não é um fator determinante. E não importa muitas vezes, irmãos, se nós temos uma grande fé, como pensamos muitas vezes que precisamos ter. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o que importa é em quem nós depositamos a confiança e a fé. O valor não está na fé em si. O valor não está na confiança em si, mas sim em quem nós as depositamos. Qual é o foco? Qual é o alvo da sua fé e da sua confiança? Isso te fará prevalecer. É o Senhor Jesus que importa no fim das contas, irmãos. É o Senhor Jesus que importa. O que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, é que eles já entendiam isso, já falavam a respeito disso, irmãos. Quanto menos de mim mesmo, melhor. Quanto mais eu renunciar a mim mesmo, quanto mais vazio de mim mesmo eu estiver, mais cheio de Deus eu poderei ser. Você consegue dar um amém por isso? Quanto menos de mim mesmo, mais eu posso ser pleno, cheio de Deus. Amém? Perceba, irmãos, ele diz no texto: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. São palavras fortes. Ele diz: isso me atormenta dia após dia já há algum tempo. Eu orei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, pedi 3 vezes ao Senhor para que Ele retirasse esse espinho, esse mensageiro de Satanás, algo que me atribula todos os dias, com o qual eu tenho que lidar. E a resposta que eu recebi do Senhor foi: a minha graça te basta. Tipo assim, eu estou pedindo cura, Deus me responde: eu sou suficiente para você. Eu estou pedindo libertação, eu estou pedindo que o Senhor mande embora isso. E o Senhor responde: Paulo, você já tem tudo. Paulo, você já tem a mim. Isso é mais do que suficiente. Entenda isso. Veja, irmãos, ele recebeu esse espinho aqui como provação. Teste da fé, teste do caráter cristão. Mas tinha um objetivo. Ele mesmo diz: para que rejeitasse o pecado. Para que através dessa ferramenta, esse espinho na carne, Paulo rejeitasse o pecado. Que aqui nesse caso, irmãos, é o orgulho espiritual. Você pode estar pensando assim: mas que tipo de orgulho ele está falando? Um cara que sofre tanto. Ele diz, nós não lemos, irmãos, no verso 1 do capítulo 12, ele começa a falar a respeito das suas revelações, das suas experiências com Deus. Ele fala sobre ter subido ao 3º céu, ter visto coisas que não cabe nem ao homem dizer. Coisas que ele não conseguiria nem expressar, nem explicar. Então ele diz: o Senhor me deu um espinho na carne, o Senhor enviou isso para mim, para que eu não me orgulhasse das revelações. Ele está reconhecendo aqui que aquilo que ele tinha experimentado em Deus era capaz de produzir nele um tipo de sentimento que é pecaminoso. No caso, o orgulho. Paulo está dizendo, irmãos, Paulo está admitindo aqui que esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás que lhe atormentava, irmãos, veio quase que como uma prevenção para evitar o pecado. Veio quase que aqui como algo para prevenir o orgulho, a exaltação espiritual, como algo para prevenir que Paulo se colocasse num pedestal por causa daquilo que ele tinha recebido do Senhor. Porque sim, é possível, irmãos, transformar as bênçãos de Deus e os prazeres em Deus em ídolos. Em coisas que afetam o nosso caráter, em coisas que manipulam a nossa mente, o nosso coração e os nossos desejos. Paulo está dizendo: isso veio até mim como provação, como teste de fé, como teste de caráter diante de Deus. Nós não sabemos, irmãos, exatamente do que se trata esse espinho na carne, essa metáfora que ele usa aqui. Nós não temos como saber exatamente do que se trata isso que ele está falando. Pode ser aqui um perseguidor ferrenho do ministério de Paulo, ele tinha muitos. Pessoas tentando matá-lo, pessoas tentando apedrejá-lo, pessoas expulsando ele das cidades.
Pode ser aqui, irmãos, uma doença, né? Paulo fala aos Gálatas, ele não diz exatamente o que ele passou no sentido de doença, mas ele teve algo que afetou a sua saúde. Pode ser esse o espinho na carne, ou pode ser até mesmo a luta contra um pecado de estimação, um pecado persistente em sua vida. O que nós sabemos com certeza, irmãos, é que Deus estava ensinando a Paulo aqui uma grande lição. Deus estava ensinando a Paulo aqui uma grande lição, irmãos. Esse espinho na carne era uma provisão de Deus. Meu Deus. Provisão de Deus. Provisão de Deus. Pergunte assim para o seu irmão: você ora por provisão? Agora pergunte assim: e se a provisão for um espinho na carne? E se a provisão te atormentar? Já parou para pensar nisso? Porque a gente pensa assim, né? Provisão, poxa, é Deus fornecendo coisas que são boas, maravilhosas. Claro, nos conceitos humanos. Mas o que Paulo está admitindo aqui, irmãos, é que a provisão de Deus se trata de uma grande lição. A provisão de Deus aqui é o escape das tentações, da qual ele fala lá no capítulo 10 da sua primeira carta aos Coríntios. A provisão sobrenatural para que a gente possa suportar as tentações que não são maiores do que podemos suportar. Ele diz: Deus não nos dá, não veio até nós tentações que são sobre-humanas, mas o livramento de Deus é sobrenatural. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que Deus está fornecendo esse escape através de algo que ele não esperava. A provisão de Deus, o escape para suportar as tentações na vida de Paulo, irmãos, vinha através de algo que muitas vezes podemos considerar ruim. Triste, dor, sofrimento. Irmãos, a provisão está muitas vezes onde nós não esperamos. Onde nós não esperamos. Nesse caso aqui é o espinho na carne. Ninguém diria que isso é uma provisão, mas Paulo está admitindo isso. Então, irmãos, é surpreendente que algo que Paulo mesmo considera um tormento, ele diz: isso é um tormento da minha vida. É surpreendente, irmãos, ele está dizendo: esse é um mensageiro de Satanás. É muito surpreendente, irmãos, que a gente entenda aqui que, na verdade, esse espinho na carne estava levando Paulo a níveis maiores em Deus. Estava sendo usado por Deus para aperfeiçoar em Paulo os propósitos de Deus na vida dele. Ou seja, irmãos, Paulo está se beneficiando dessa situação que lhe atormentava. Sabe por quê, meu irmão? Porque o meu e o seu Deus é especialista em tornar o mal bênção. Isso é para glorificar de pé. Especialista em tornar o mal em bênção. Sabe o texto lá de Paulo aos Romanos? Nem olhos viram, nem ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o texto em que ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? São chamados segundo o seu propósito, cooperam para o bem. Sabe o que é o bem do texto lá, irmãos? Não é o que a gente pensa que é bom. Não é o que a gente pensa que contribui. Deus está fazendo contribuir para que as coisas deem certo na minha vida. O bem do texto lá é o Senhor Jesus. O que o apóstolo está querendo dizer é que todas as coisas cooperam. Deus faz todas as coisas neste mundo cooperarem, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele pode todas as coisas, Ele tem tudo em seu controle, em suas mãos. Ele faz com que todas as coisas, até mesmo as ruins, as terríveis, cooperem para o bem de formar Cristo na vida daqueles que amam a Deus. Esse é o bem que Ele pretende para mim e para a sua vida. É o que está acontecendo com Paulo aqui, irmãos. Deus está transformando algo que é ruim, algo que é maldição, em bênção, a fim de moldar o caráter de Jesus naqueles que amam a Deus. É isso que Deus espera de você, irmãos. Eu insisto aqui, como já falei muitas vezes, o propósito de Deus para a sua vida: formar Jesus Cristo em você, formar o caráter de Cristo em você, te transformar de glória em glória, com a finalidade, irmãos, de que a sua vida glorifique a Deus, que você seja satisfeito nele. Esse é o objetivo de Deus, irmãos. E Ele faz com que as coisas cooperem.
Veja, irmãos, o espinho na carne que permanecia mesmo depois de Paulo clamar ao Senhor por livramento. Paulo orou, ele diz, nas suas cartas 3 vezes. E o espinho nunca foi embora, irmãos. Mas o espinho na carne não ia embora da vida de Paulo. Mas a lembrança de que Cristo era suficiente também não ia. Sabe, irmãos, tem certas cicatrizes, tem certas dores, tem certos sofrimentos, angústias, que servem, irmãos, como lembrança. Sabe o que é você olhar para a sua fraqueza, para as suas dificuldades e lembrar: Cristo é suficiente para mim. Cristo é tudo que eu tenho. Eu posso estar mal, de mal a pior, eu posso estar no fundo do poço. A dor pode ser tanta, a angústia pode ser tanta. A ansiedade está me corroendo por dentro. É muita amargura, é muita tristeza. Ainda assim você pode olhar para essas marcas, as marcas de Cristo, na minha e na sua vida, lembrando: Ele é suficiente. É isso que muitas pessoas que se achegam a Deus não conseguem entender, irmãos. As marcas do passado. A nossa vida a partir de Cristo é aquém delas. Elas são esquecíveis. Elas fazem parte de uma vida que não vale mais. É um passado apagado. As dores da infância, o sofrimento da infância. Sabe, irmãos, a carência, a falta de amor, a falta de cuidado, quem sabe, porque isso são coisas que atormentam vidas dia após dia, irmãos. Coisas que foram feitas lá no passado, que atormentam pessoas dia após dia. Cicatrizes da infância, de um início de vida onde que deveria haver cuidado, muitas vezes não houve. Desleixo, falta de amor, falta de entrega, falta de provisão. Isso pode, irmãos, muitas vezes trazer nas pessoas um certo espírito de amargura. Marcas que são dissolúveis em Cristo. Ele tem a cura, irmãos. Ele tem o bálsamo. E isso cicatriza, sabe por quê? Porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Esse espinho também era uma lembrança, irmãos. Ele não ia embora, mas a graça de Cristo também não vai. Aí não arreda o pé, não. O Senhor Jesus não arreda o pé, irmãos. Ele fica, Ele permanece. A diferença, irmãos, é que nós precisamos aprender, irmãos, a vê-lo nas circunstâncias. Nós precisamos aprender a reconhecê-lo nas dores. Lembre-se de Pedro e dos discípulos, o barco atormentado pelas ondas. Aprender a reconhecê-lo em meio à tempestade. Ele está vindo ao meu encontro. Ele vem estender minha mão. Mesmo quando a gente muitas vezes não entende, irmãos. Se Paulo orou ao Senhor para que o Senhor lhe curasse, lhe libertasse disso, irmãos, é porque com certeza causava muita dor. É porque com certeza, irmãos, atormentava realmente. Nós não estamos falando de um homem perfeito, nós estamos falando de um apóstolo responsável por evangelizar meio mundo da época, mas que sofria como eu e você sofremos. A diferença está em olhar em Cristo, irmãos. O segredo é esse, é na fraqueza humana que o poder de Deus encontra pleno alcance, irmãos, na sua vida. Sabe por quê? Porque é quando você reconhece que não pode servir a Deus, que não pode continuar a sua caminhada sem o poder do Espírito Santo na sua vida. Aí que Ele se aperfeiçoa, meu irmão. Você precisa entender uma coisa, irmãos. Eu e você somos o lugar, irmãos, o ambiente em que a fraqueza humana e o poder de Deus podem coabitar e interagir. Deus não quer que você vire um super-herói. Amém? Deus não quer que você vença todos os seus vícios de uma hora para outra. Deus quer que você entenda que você precisa abrir um espaço no coração para que o poder te aperfeiçoe. Amém, irmãos? Você é esse lugar. Sem Deus, irmãos, você é só fraqueza.
Mesmo que humanamente falando você seja muito forte. Sem Deus, é só fraqueza. Mesmo que aos padrões humanos, irmãos, aquilo que os homens pensam que seja fortaleza, sem Deus, é nada. Mas você, irmãos, com Deus, em Deus, por Deus, você descobre uma fonte inesgotável de poder. Amém? Uma fonte inesgotável de poder. Irmãos, essa aqui também é uma questão de confiança. De confiança em Deus. Amém? Porque quando você, irmãos, na verdade retira os seus olhos daquilo que te atormenta, no caso de Paulo aqui era o espinho na carne, você retira os olhos disso e coloca em quem? No Salvador. Na graça suficiente. Então, irmãos, é quando você começa a perceber que a sua confiança em Deus começa a aumentar. Você retira os olhos da fraqueza, você retira os olhos da dor, coloca os olhos no Senhor e você começa a perceber que, irmãos, a sua confiança aumenta. A sua confiança aumenta, irmãos, isso que o Senhor começa a usar as circunstâncias da sua vida para te aproximar dEle. Então a presença de Deus começa a se fazer tão real na sua vida, irmãos, que você não dá mais um passo se sentindo sozinho. Você não dá mais um passo se sentindo só, porque Ele é tão real, Ele é tão presente, o Espírito Santo está tão perto, irmãos, a sua confiança vai lá em cima. Você então começa a perceber, irmãos, que a presença de Deus na sua vida se faz cada vez mais influente e mais necessária, dia após dia. Não significa, irmãos, que isso acontece somente através da dor, porque esse é um erro que a gente pode cometer ao ler textos como este. Não significa que esse fortalecimento, essa confiança, irmãos, acontece somente através da dor. Mas sim, irmãos, que as circunstâncias são meios para um fim nas mãos do Senhor. E o fim é te encher de Cristo, te fazer inundado por Cristo. Isso também não significa, irmãos, preste atenção nisso, não significa que você não deva buscar o fortalecimento espiritual. Não significa, irmãos, que você não tenha que buscar uma fé mais firme. Não significa também, irmãos, que você não deva clamar ao Senhor por cura. Paulo clamou ao Senhor por cura. O Senhor Jesus Cristo no jardim do Getsêmani disse: Pai, se for possível, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Não significa que você não tenha que orar ao Senhor e pedir para que o Senhor te livre dessa aflição. Amém? Não significa isso, irmãos. Não significa também que você tenha que mergulhar na aflição. Ah, já que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, vou mergulhar nela. Vou me jogar de cabeça. Não é isso que o texto está dizendo, irmãos. Não está dizendo que você tem que cair de cabeça em algo que te atormenta, porque a fraqueza não é boa em si mesma. Não é boa em si mesma. O poder aqui, irmãos, não está na fraqueza em si. O poder não está na fraqueza em si, mas sim em Deus. No Deus que usa as fraquezas, é nele que está o poder, não está na dor simplesmente. Porque o que o apóstolo não está fazendo aqui, irmãos, é ficar se vitimizando com as suas fraquezas. Ele não está usando elas aqui, irmãos, de muleta. Ele está reconhecendo, irmãos, que Deus o iria acompanhar mesmo que elas continuassem perseguindo ele. O espinho estaria ali, acompanharia Paulo todos os dias, permaneceria, mas Deus estaria junto dele até a consumação dos séculos. Então você tem que ter cuidado com o que você pede ao Senhor. Senhor, me livra disso, me livra daquilo, tira isso, tira aquilo, tira aquele outro. Será que isso não possa fazer com que Deus vá embora também? Precisamos entender isso, irmãos. Faz parte. O que Paulo está entendendo é isso. O Senhor não quer tirar de mim. Muito pelo contrário, Ele garante que vai permanecer. A dor vai permanecer. O espinho na carne, o mensageiro de Satanás vai permanecer. Mas o que importa realmente é que Deus nunca vai embora. É isso que importa, irmãos. Aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas como que a gente pode chamar de obra de Deus esse espinho na carne? Sendo que Paulo está chamando ele aqui até de mensageiro de Satanás. Como que a gente pode chamar isso como algo que vem de Deus, que tem a validação de Deus, que tem a aceitação de Deus na nossa vida?
Paulo está dizendo, isso é um espinho na carne, me atormenta, é um mensageiro de Satanás. Como que a gente pode associar algo que vem de Satanás como algo que também está nas mãos de Deus e no controle de Deus? Como que a gente pode unir essas coisas? Aí eu puxo a sua memória, irmãos, que você tem que lembrar do seu Salvador. Ele é o seu exemplo. A Bíblia diz assim, que depois do seu batismo, o Senhor Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para, finalidade, objetivo, para ser tentado por Satanás. Perceba, olha a ordem das coisas. O Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado por Satanás. Como que a gente pode unir essas coisas? Algo que é do diabo e algo que é de Deus ao mesmo tempo, irmãos? Irmãos, Deus tem tudo em suas mãos. Tudo em suas mãos. É o que Josué entende no final da sua jornada lá no livro de Gênesis. Vocês pensavam que estavam fazendo mal contra mim, mas, cara, Deus estava lá no céu, sentado no seu mais alto e sublime trono, rindo da situação, dizendo, eu vou transformar esse mal em bênção. Josué disse, ele vai na minha frente, ele foi na minha frente, ele me levou à frente, vocês estavam tramando contra mim, mas Deus estava me empurrando para frente. Porque ele tinha um objetivo. Foi no deserto, meu irmão, que o Senhor Jesus foi tentado por Satanás, e a Bíblia diz que lá ele venceu as tentações. Foi no deserto que o Senhor Jesus recusou força, poder, riqueza. Coisas que todo mundo queria ter, irmãos. Foi lá no deserto que ele recusou. Lembre-se do apóstolo Pedro, irmãos, que Satanás usou a vida dele para tentar o Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em Mateus 16 que o Senhor Jesus começou a falar mais abertamente do seu sacrifício, a necessidade de ir para Jerusalém, de morrer, de padecer na mão dos judeus, dos romanos. A Bíblia diz que Pedro então se exalta. Não, Senhor, não faça mal a ti mesmo. Como assim? Por que você vai se colocar nessa situação? Nós podemos impedir. Depois ele até diz, eu posso morrer por ti, eu morro no teu lugar se você quiser. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus olha para Pedro e diz, afasta-te de mim, Satanás. Porque você não considera as coisas de Deus, só as dos homens. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? O que Deus espera de mim é que eu passe pela cruz. O que qualquer outro homem esperaria no meu lugar é o que qualquer outro homem pensaria. Eu preciso me afastar dela. Eu preciso evitar a dor. Eu preciso evitar o sofrimento e a humilhação da cruz. É isso que Satanás considera. Mas Jesus está dizendo, o meu Deus quer que eu passe por isso, porque faz parte do seu propósito para a minha vida. Eu preciso desse espinho na carne. Eu preciso das minhas mãos furadas. Se Jesus não tivesse com as suas mãos furadas, irmãos, em que Tomé teria crido? Tem pessoas que precisam, como Tomé, tocar nas feridas. Tem pessoas que precisam de cicatrizes. As cicatrizes, irmãos, na sua vida servem também como testemunho. Nunca se esqueça disso. De que alguém um dia pode olhar para você e diz, ele passou, ou ainda está passando, mas a fé dele é inabalável. Ele aprendeu a confiar no Senhor, ele aprendeu a perseverar. Agora, irmãos, me diga uma coisa. Se o próprio Deus, como diz Paulo aos Filipenses, se esvaziou, o Senhor Jesus se esvaziou de si mesmo, assumiu a dor, assumiu a fraqueza. Se o apóstolo Paulo está dizendo que assumiu o esvaziamento de si mesmo, se esses homens, irmãos, o nosso Senhor e o apóstolo Paulo, se esses homens renunciaram a si mesmo, o que sobra para nós? O que sobra para nós? A pergunta é, irmãos, como que você pode esperar vencer as tentações, ficar de pé, perseverar? Como que você pode vencer tudo isso, irmãos, tão cheio de si mesmo, tão inchado, tão sobrecarregado de orgulho? Como que você pode esperar vencer as tentações, as provações, irmãos, se você age como Satanás muitas vezes? Porque é Satanás quem foge da cruz. É Satanás que tentou o Senhor Jesus para que ele fugisse da cruz. Como que você pode vencer tão cheio de si mesmo? Para encerrar, irmãos,
para que você comece a vencer os pecados, as tentações, triunfar, irmãos, através das tribulações. Você precisa considerar essa obra, irmãos, gloriosa. Aquilo que o Senhor Jesus fez por você. Ele assumiu fraqueza, Ele assumiu dor, Ele assumiu angústia, sofrimento. Ele passou por essas provas, irmãos, para que você pudesse, confiante nessa obra, se apropriar disso. É só assim, meu irmão, que você vai vencer. É só assim. Mesmo que você não se veja livre, irmãos, desses tormentos, nessa realidade, ainda assim você pode crer e confiar a um destino, a um futuro, a algo melhor. Coisa que só os filhos de Deus, irmãos, podem ter. Esperança que só os filhos de Deus têm. Confiança no amanhã. Confiança naquilo que Deus tem preparado. Confiança, irmãos, no final de Apocalipse. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A realidade do pecado será destruída. Satanás será destruído. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento. Porque um dia o Filho de Deus veio a este mundo, morreu em meu e seu lugar. O poder de Deus se aperfeiçoou na vida dele, em meio às fraquezas. Satanás sempre pensa que vence, irmãos. O Senhor Jesus exposto numa cruz, a olhos vistos, Satanás poderia ter pensado: eu venci. Eu venci. Eu cumpri com o meu propósito. Eu levei o Filho de Deus à vergonha. Eu levei o Filho de Deus à humilhação, à dor. Eu venci, está lá, eu venci. Aí um homem chamado José de Arimateia vai pegar o corpo de Cristo, leva ele para o túmulo, irmãos. Coloca uma pedra rolada na frente, um túmulo nunca usado, Satanás acompanhando, imagina. Eu venci. Ele vai dormir para sempre agora, derrotado em vergonha. As pessoas choravam por ele, e outros humilhavam, desprezavam ele. Passou o sábado pela manhã e Satanás pensando na frente do túmulo: eu venci. Imagina ele ligando para o inferno lá, ó, separa o champanhe. Vamos fazer a festa. Vamos assar o costelão. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Aí a Bíblia diz, irmãos, que no domingo de manhã, talvez Satanás, como muitas das mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus, foi lá bem cedinho cuidar do corpo. Elas com intenções boas. Satanás só para dar mais uma risada mais uma vez. Quando chega lá, a pedra está rolada. E aí? Os apóstolos entram no túmulo, irmãos, e onde ele estava deitado, a Bíblia diz que tinha um pano que eles colocavam sobre a cabeça dos mortos. Esse pano não estava jogado, irmãos, como alguém que levanta e o pano cai. Levantou no susto, caiu. A Bíblia diz que aquele pano estava dobrado, colocado na cabeceira. E aí? Se coloca de pé.